papéis novos com isso. Ela passa a conhecer a realidade brasileira muito mais do que ela dentro da empresa, né, escondida. Ela passa a saber o que é educação, o que é uma proposta, o que é o ECA, o que é mais importante numa organização. Enfim, eles passam a ser pessoas mais bem informadas. Ouvimos de muitas pessoas também: Márcia, agora eu consigo perceber qual é o meu papel de mãe, qual é o meu papel de pai. Eu achava que uma criança só alimentada estava bem. Não, hoje eu percebo que eu tenho que estar com meu filho, eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que me preocupar com a qualidade de educação que eu vou dar para ele. E nós temos retornos internos também. Não é o objetivo primeiro da CIA com isso, são retornos que foram nos surpreendendo, inclusive, nessa trajetória. A gente, como eu falei, nós temos talentos que foram despontando, verdadeiros artistas que começaram a aparecer. Encontramos pedagogas que nunca exercitaram a sua profissão e com o trabalho voluntário puderam fazer isso. Pessoas fantásticas em teatro, enfim, né? Pessoas que eram tímidas na loja e agora conseguem revolucionar, né? Pessoas que eram muito isoladas e com trabalho voluntário sentam, dividem tarefas, o que é para você, o que é para mim. Enfim, a empresa também ganha com isso, porque esse espaço de cidadania, como a gente disse, é um espaço de interação. É uma mão que vai e uma que volta também. Eu vou fechar com uma historinha, eu peço desculpas para vocês que já ouviram, mas é que a gente gosta mesmo dela. Então eu vou falar para vocês para ficar como mensagem. Uma história chamada Não É Comigo. Essa é uma história sobre 4 pessoas chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se aborreceu porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia ter feito, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Afinal, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Obrigada. Com o tema Como Participar na Área Social, ouviremos agora o Sr. Ronald Luiz Monteiro, presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Prometo que seria bem rápido, tá? Depois teremos um coquetel. Essa parte será bem prática. Nós procuramos com esse seminário mostrar que as pessoas tivessem uma visão do que é uma empresa ética, um apanhado do que são os direitos e deveres de todos, alguns exemplos práticos da área pública, pessoais, e alguns exemplos de empresas da área privada. Então eu gostaria que, como eu disse no início, vamos apresentar algumas formas práticas de engajamento social. Como a CMD é uma associação voltada à defesa dos direitos da criança e do adolescente, as alternativas que serão apresentadas serão todas ligadas a essa área. Eu peço a vocês a gentileza de localizar um formulário que se encontra dentro da pasta do seminário. Esse formulário, na realidade, é o grande retorno que os senhores estarão nos dando. Quem já preencheu e quiser complementar alguma coisa, é só solicitar as moças, as entrevistas que elas têm. Esse formulário funciona como um roteiro, para que possamos conhecer um pouco dos projetos e programas existentes na região. Foram selecionados alguns exemplos para mostrar as diversas possibilidades de participação, algumas delas sem nenhum dispêndio para as empresas. Os 2 primeiros itens dessa lista são direcionados à CMD. Eu já fiz um relato sobre a associação e gostaria de dizer que todos aqui estão convidados a conhecer a CMD. Nossas reuniões são abertas. E se houver interesse em participar desse encontro, nós entraremos em contato e teremos maior satisfação em recebê-los. Não precisa se associar à CMD para participar das reuniões. E dentro da pasta, não precisa se associar, mas se quiserem, tá? Dentro da pasta nós temos propostas para novos associados, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Cabe citar também que diversas empresas, como tivemos aqui a presença do Odélio, que foi presidente da Brinc,
Algumas das empresas associadas da Associação Comunidade de Mãos Dadas são empresas amigas da criança. Essas empresas são reconhecidas por um selo característico que procura justamente mostrar para as pessoas que com o tempo isso vai acabar acontecendo, já acontece hoje de uma certa forma. Aquele exemplo dele do estacionamento, né? Eu, por exemplo, se puder, faço a opção por um estacionamento estampado, como eu faria a opção por alguns produtos, por produtos que têm esse selo. Então, algumas empresas da Associação Comunidade de Mãos Dadas possuem esse selo. O próximo item é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança. O fundo é um recurso financeiro que tem o objetivo de tornar viável a implantação de programas e projetos em benefício da criança e do adolescente. O fundo não é um órgão ou entidade, e é instituído de personalidade jurídica. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança que gestiona, articula e delibera o recurso do fundo. Isso é dinheiro carimbado, não é o dinheiro da prefeitura, é o dinheiro nosso, da sociedade. A prefeitura faz o gerenciamento desse recurso. O dinheiro ele é destinado apenas e não somente para os projetos aprovados no Conselho Municipal, que é aquele órgão, organismo paritário entre sociedade civil e governo. Os empresários podem contribuir para o fundo sem colocar no bolso. O recurso vem do imposto de renda a pagar para pessoas jurídicas e até 10% para pessoas físicas. Esse é o recurso financeiro que fica no município e tem destino certo. Se nós podemos destinar parte do imposto a pagar para projetos e programas em nossas cidades, por que não fazer isso? É muito simples. Somente as empresas participantes da CMD já destinaram aproximadamente R$1 milhão para o fundo. Na pasta vocês também encontram um texto explicativo sobre o fundo e um boleto para contribuição. Que é esse aqui. É muito simples. Basta entregar ao contador e ele saberá o que fazer. No stand que se encontra lá fora, vocês também poderão tirar dúvidas sobre o fundo municipal. Você também poderá entrar em contato com os sindicatos contabilistas, onde inclusive o Fábio, que é o presidente, é conselheiro municipal e coordenador da Câmara Financeira do Conselho Municipal. Nós procuramos ter pessoas que entendam desse assunto, posicionadas no nosso conselho, para que tenhamos a maior segurança possível para podermos fazer justamente essa recomendação para vocês. Em seguida está o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já falei um pouco sobre ele, mas algo importante é ressaltar. Os conselhos municipais são canais mais eficazes para a participação da sociedade civil na tomada de decisões sobre as políticas públicas básicas. Todas as cidades devem implantar os conselhos municipais. Está previsto na Constituição. Os conselhos bem estruturados e representados podem transformar uma cidade. E para aqueles que conhecem e que desejam conhecer melhor o conselho, nós enviaremos as datas das reuniões que são abertas ao público. Elas acontecem normalmente na primeira quinta-feira de cada mês, na Associação dos Contabilistas de Santos. Cabe citar também que o CMDCA de Santos é considerado pelo Ministério da Justiça como o melhor conselho do Brasil entre as cidades de médio porte. Nos projetos que atendam crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, nós destacamos a Casa Boa Benedita. Dentro da pasta também há um texto informativo que é esse aqui, sobre a instituição e um formulário para a contribuição. A Casa Boa Benedita é o único abrigo para crianças com idades entre 0 e 6 anos que funciona 24 horas ininterruptamente. A casa recebe crianças órfãs, abandonadas e em situação de risco pessoal e social. Elas ficam na instituição até que sejam adotadas ou possam retornar ao convívio familiar. A casa funciona com a ajuda de voluntários e funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal de Santos. Há vários modos de colaborar com a Casa Boa Benedita. Você pode adotar uma criança, pagando uma quantia de, por exemplo, R$50, que é a sugestão que nós fizemos aqui, por um período a combinar. Você pode fazer uma opção também na pasta recebente. Pode tornar uma tornação associada ou ajudar como voluntário. O que eu peço aos senhores é que, se não quiserem contribuir por um período maior, que pelo menos recolham este boleto.
Na faixa etária de 7 a 14 anos, selecionamos o projeto Resgatando, que funciona em São Vicente. O projeto Resgatando surgiu da necessidade de encontrar um meio de resgatar das ruas da cidade meninos com idade entre 7 e 14 anos que viviam nas ruas e que tinham vínculo com o crack. O projeto começou em abril de 96 e desde o início todos os meninos, 100% deles, estão no projeto ou mantêm algum vínculo com o mesmo. Este projeto é uma parceria da Prefeitura Municipal de São Vicente, Associação Comercial e o Batalhão da Polícia Militar de São Vicente, o McDonald's e de outros empresários da região. O projeto tem caráter educativo, obedecendo o regime de apoio socioeducativo meio aberto, estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os meninos participam de atividades monitoradas principalmente pelos policiais militares, que procuram desenvolver o senso de disciplina, ordem e cidadania. Os meninos conseguiram voltar para a escola formal e vários que já têm mais de 14 anos estão hoje trabalhando. Para colaborar com o Resgatando, não é preciso dispor de recurso financeiro. O empresário pode aproveitar os recursos internos da sua empresa. Ele pode fornecer conhecimento e estrutura operacional, ele pode também fornecer transporte, alimentação, cursos, material escolar, brinquedos, vestuário e toda a estrutura que as empresas normalmente possuem. Já na faixa etária de 14 a 18 anos, destacamos o projeto de Educação pelo Trabalho desenvolvido pelo Grupo Mesquita. O programa tem como base a contribuição na formação do caráter através da educação pelo trabalho, dando aos adolescentes condições de acesso aos direitos básicos da vida, considerando que o aspecto educativo se sobrepõe ao aspecto produtivo. Os adolescentes em situação de risco pessoal e social, alguns ex-meninos de rua, sem vínculo familiar, são integrados ao quadro de funcionários da empresa. Recebem uniforme, transporte, alimentação, assistência médica e concessão de bolsas de estudo integral, além de um salário mínimo. Todos devem estar matriculados na escola. Os jovens recebem, inclusive, acompanhamento diário por profissionais especializados do Grupo Mesquita. Atualmente são 30 vagas e já passaram pelo programa 57 jovens, sendo que 11 ingressaram no plano de carreira da empresa. O Grupo Mesquita está à disposição para repassar a sua experiência a quem estiver interessado, bastando contatar a Marisa, que é a gerente de recursos humanos do grupo, pelo telefone que consta no folder do projeto aí na pasta dos senhores. Um outro bom exemplo de participação de projeto de voluntariado é o que o Instituto CIA pratica junto com a CIA Modas aqui em Santos. Dos 105 funcionários da CIA Modas, 35 são voluntários. Todos os funcionários da empresa são estimulados a conhecer o trabalho do Instituto CIA. Atualmente, os voluntários de Santos estão realizando o projeto Brinca Cidade no Educandário Anália Franco. Os voluntários desenvolvem atividades pedagógicas que visam educar através da brincadeira. Mais adiante, vocês encontram listadas as instituições e programas que foram citados aqui no nosso seminário hoje. E caso queiram mais informações, por favor, assinarem quantas desejarem, que estaremos enviando posteriormente. Todos esses projetos apresentados nos permitem várias alternativas de participação, em todas as faixas etárias, despendendo ou não recursos, possibilitando a participação dos funcionários, etc. E caso isso não seja suficiente, ou não provoque o interesse dos senhores, utilizem e emitem outros para nos informar suas vontades e anseios, pois a CMD se propõe a servir de facilitadora para a sua viabilização. Ou seja, se por tudo que ouviram hoje aqui não tiveram ainda condições de fazer uma opção ou querem alguma outra coisa que não foi falada aqui, ou não está listada aí, nos procurem, que uma das missões da CMD é ser facilitadora desse processo. Nós já acumulamos um conhecimento bastante interessante de uma série de programas e projetos que ocorrem no Brasil e temos condições de interagir com os senhores da forma mais interessante possível para os senhores. Finalizando, queria deixar aqui uma mensagem, que a intenção hoje foi mostrar que é possível participar com recursos da empresa. Recursos esses, materiais, de estrutura e também doando o seu tempo. O que não podemos é não fazer nada. As pessoas que possuem poder de mobilização podem e devem usar esse potencial, ajudando a encontrar soluções para os problemas. E todos aqui presentes, todos nós presentes aqui hoje, sem exceção, somos pessoas que mobilizam o poder. Os nossos políticos precisam se iluminar, estarem abertos para a colaboração e participação da sociedade civil organizada. A sociedade não pode continuar fingindo que não tem nada a ver com isso, pois os problemas são de responsabilidade de todos e não só do governo.
Esta mesma sociedade deve ter consciência de que não é vítima, e sim responsável pelos nossos irmãos que estão nessa situação. Há uma reflexão que eu gostaria de fazer, que todo empresário precisa ter em mente que é empresário por algum motivo. Se o universo nos concedeu o sucesso empresarial, não podemos guardar esse sucesso para nós mesmos e para a nossa família. É exatamente por sermos bem-sucedidos que podemos ajudar a sociedade. O empresário deve lembrar que, ao dedicar-se a alguma causa social, está defendendo o próprio mundo em que vive. Por fim, o empresário deve ter em mente que a sua responsabilidade perante a sociedade é exatamente igual aos seus privilégios. E com isso eu agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos. A Associação Comunidade de Mãos Dadas, Ronaldo Luiz Monteiro, gostaria de homenagear as pessoas que estão aqui presentes, fazendo-lhes a entrega de uma placa. Primeiramente, a senhora Márcia Brenholato, que também receberá a homenagem com o senhor Antônio Carlos Martinelli. Homenagem ao senhor Léo Voigt, diretor executivo da Fundação Maurício Zvirotsky Sobrinho e vice-presidente do Chico. Também ao secretário municipal de Ação Comunitária e Cidadania de Santos, Luiz Carlos Santini Melo. E o secretário Luiz Carlos Santini Melo gostaria de homenagear o presidente da Associação Comunidade de Mãos Dadas, Ronaldo Luiz Monteiro. Agora sim, o espaço está aberto para que sejam feitas as perguntas aos palestrantes. Uma pergunta do Cássio, da TV Brasil, e ele pede que eu fale um pouco das ações voluntárias aqui na região metropolitana de Santos. Eu estou um pouco só desatualizada porque eu estou há um ano morando em Recife, então eu sou responsável pelo Instituto CIA na região Nordeste e Minas Gerais. Mas por muito tempo eu acompanhei, enfim, a gente sabe, se tiver algo mais eu peço que vocês se manifestem, tá? O Orlando, que é o gerente da loja aqui da CIA Modas, ele é voluntário na Associação Comunidade de Mãos Dadas, então ele compõe a diretoria também. Como já foi dito pelo Ronald, nós temos o programa Brinca Cidade, que é um programa que visa garantir a criança do seu direito de brincar. Então os voluntários fazem visitas frequentes ao Educandário Anália Franco, levando atividades lúdicas para tentar influenciar positivamente na política de atendimento da instituição junto a essas crianças e envolver os educadores. E fomos parceiros durante muito tempo com a Casa Vó Benedita, né, que tinha fechado na época e tinha uma proposta de estar retornando as suas ações e por muito tempo e consideramos ainda essa parceria mantida. É isso? Tem mais? Quer falar, Orlando? Não? Acabou com vocês. Eu tenho duas perguntas. Uma pergunta bem objetiva: quando a ação de uma entidade é considerada desenvolvimento sustentável? Como a pergunta é bem objetiva, eu vou tentar responder de forma bem objetiva. Isso acontece quando a população alvo da ação da entidade se torna sujeito do seu próprio processo de transformação. Segunda pergunta, e posso deixar por escrito daí para quem perguntou, César. Segunda pergunta é a questão, então, como fazer essa expansão da esfera pública não estatal sem desobrigar os poderes públicos da sua responsabilidade principal de realizar as políticas de bem comum e de interesse público, né? Olha, essa é uma questão que a mim me parece que ainda não está respondida. Este embate entre o debate neoliberal e a discussão de sinal socialista e a possibilidade da terceira via é uma discussão que ainda não se concluiu e nós não conhecemos esses contornos. A verdade é, nós temos que reconhecer o seguinte: quando há um avanço da participação civil, nós saudamos isso como um crescimento da sociedade em termos de responsabilidade. Agora, se nós somos oposição ao governo, a gente vê nisso uma forma também de privatização social.
Isso eu vejo muito claramente lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, quando é uma ação feita pelo governo que nós somos favoráveis, nós chamamos isso de expansão da esfera pública não estatal. Quando é o governo que nós somos contra, nós chamamos isso de desresponsabilização da máquina pública sobre. Então eu quero dizer que essas perspectivas a gente olha com o olhar que nos convém. Mas a verdade é o seguinte, a mim pessoalmente me parece que nós temos que saudar e fortalecer a participação da sociedade civil no atendimento das questões públicas. Não haverá educação para todos, não haverá proteção para todos, não haverá inclusão para todos, enquanto isso não for uma responsabilidade de todos. Como fazer isso sem abrir mão das tarefas precípuas dos poderes públicos de atender às demandas sociais, né? Isso nós não sabemos bem. A mim me parece que comprometer os poderes públicos, situação que eu acho que está consolidada já em Santos, comprometer os poderes públicos com os conselhos e a orientação política dos conselhos e as prioridades definidas dos conselhos é a melhor forma de fazer isso. Com a coparticipação, com a parceria, sendo que aos poderes públicos ele passa a receber diretamente a demanda por meio dos conselhos e passa a cada vez mais nessa experiência civil de se relacionar com os conselhos, de pautar a sua política pública pela orientação dos conselhos. Isso é um processo de aprendizado que os poderes públicos estabelecem, que os partidos estabelecerão e que nós, sociedade civil, também estabeleceremos. Porque nós temos que reconhecer, de outra parte, que se os conselhos, se nós queremos responsabilizar os poderes públicos com a nossa pauta, os conselhos também têm representado em muitas cidades no Brasil uma forma de emperrar e inviabilizar um governo que a gente não quer que tenha sucesso. Então os conselhos podem ser um agente facilitador e viabilizador da política pública e pode ser um elemento atravancador de boas políticas públicas. E que isso acontece independente de realidade para realidade e de atores para atores. Esta é a complexidade do social e da política. É para isso que nós estamos chamados a participar. E isso é uma experiência profundamente cívica. Qual a razão das entidades, das ONGs, não poderem se utilizar de benefícios fiscais, assim como já se utilizam algumas empresas através das leis de incentivo à cultura? Sabe, nós já podemos nos utilizar do incentivo fiscal. É esse justamente do 1% do imposto de renda da pessoa jurídica a pagar. Nós já podemos fazer isso. É um número que seria o ideal? Eu creio que não. Se pode, da cultura, se não me engano, 4% tem um limite, até 4% no total. Como foi dito também pelo Léo no início, nós temos justamente que fazer um trabalho para que isso possa subir. É muito melhor o dinheiro ficar aqui, na nossa cidade, onde nós sabemos onde está sendo empregado, do que ir para algum lugar que não se sabe onde, né? E se existe também, dentro da mesma pergunta, alguma manifestação ou movimentação objetiva de ONGs que atuam na área social para a modificação desse panorama? Eu não sei dizer fora daqui, mas de nossa parte certamente já existe uma movimentação dentro daquilo que eu disse, de que nós somos pessoas que mobilizamos poder, estamos sempre perto de pessoas que, os políticos em geral, né? Então nós entendemos que deve ser feito um trabalho sim para que se mexa nessa questão, para que se faça alguma coisa nesse sentido. Nós estamos fazendo isso. Eu não sei o que ocorre em outros lugares do Brasil, não tenho informação, mas por aqui nós vamos fazer. Acho que é a última, né? Da iniciativa. E aproveitar para trazer um dado para vocês que eu acho extremamente interessante. Vocês sabem que a cultura norte-americana é uma cultura que possibilita muito a inserção voluntária, né? É muito comum os americanos terem alguma ação voluntária ou contribuir financeiramente para a sua comunidade. E os estudiosos dizem que, em média, nós temos um poder convocatório para voluntários de 10% de um grupo. A gente está mostrando que isso pode ir além dos 10%, porque a loja da C&A aqui de Santos tem 1/3 do seu quadro voluntário. Eu acho que isso é uma conquista brasileira que a gente tem que comemorar. Bem, por hora solicitamos a todos que se dirijam ao foyer, onde continua a exposição das entidades e também será servido o coquetel. Obrigado pela participação e presença de todos. Uma boa noite.